Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui mais uma terça-feira, sempre às 20 horas, com nossa resenha literária, sempre na companhia do meu querido amigo Silvio Mariano. No primeiro momento, trazemos uma obra, conversamos aqui sobre essa obra, apresentamos, e no segundo momento, entramos com o nosso querido Silvio Mariano, ele também vai trazer a sua obra da noite, e eu e Silvio, a gente vai fazer aquele debate, aquela conversa amena de sempre. Somos amigos há muito tempo e a conversa flui com muita naturalidade sobre as coisas da doutrina. Pessoal, então, o nosso programa, a nossa resenha se intitula Resenha Literária em Algum Lugar do Jardim. Então, em algum lugar do meu jardim, eu trago hoje essa verdadeira flor da literatura espírita, luz do mundo, do espírito, Amélia Rodrigues, querida educadora, através da psicografia notável do querido Divaldo Pereira Franco. Luz do Mundo é um livro formidável, naquele estilo de primícias do reino, pelos caminhos de Jesus, onde a querida Amélia Rodrigues, e ela assim explica, ela viu essas cenas na psicosfera, no éter cósmico, não é? E é impressionante como até o médium Divaldo afirma na feitura de Primícias do Reino, na recepção, que ele também chega a ver aquelas cenas da Galileia distante, de Cafarnaum, Tiberíades. Então, vejam a emoção do Divaldo. E cada capítulo é uma passagem com Jesus, uma passagem imortal, como a gente já tinha visto com Primícias do Reino, pelos caminhos de Jesus. Então, Luz do Mundo mostra aqueles motivos do Evangelho. A mensagem é belíssima porque não é apenas uma mensagem do conteúdo evangélico pela palavra, mas é toda uma descrição poética daquela região da Galileia, distante de há 2000 anos, de Jerusalém, da Judeia, e os caminhos por onde Jesus perpassou, pregando a boa nova do reino. Então, como Primícias do Reino, e pelos caminhos de Jesus, Luz do Mundo é um dos livros mais belos da literatura, do Evangelho, que a mediunidade já recebeu. Então, fica aqui a minha indicação da querida educadora Amélia Rodrigues, esse espírito de escola desencarnado, que trazendo uma sabedoria desencarnada, desfia com muita beleza e poesia, com estesia, as passagens de Jesus. Então, meus queridos irmãos, é essa a nossa indicação da noite, e eu vou entrar aqui na salinha com meu querido amigo Silvio Mariano. É um piscar de olhos, um momentinho só. Pronto, bem, meus queridos amigos e irmãos, como eu falei, já estou aqui com meu querido amigo Silvio Mariano. Silvio, boa noite, mais uma resenha nossa. O que é que você nos traz hoje, Silvio? Olha, boa noite a Bruno e os amigos. O que eu trago hoje é uma biografia de Viana de Carvalho, Tribuno de Icó, de Luciano Klein, que é o mesmo autor do que está fazendo, que fez a excelente biografia de Bezerra de Menezes, que eu estou louco para receber. Eu olhei até na Amazon, mas que está entre o dia 13 e o dia 15. Então, é um trabalho espetacular desse espírito de escola que nasceu aqui no Brasil, no Ceará. Ceará é um celeiro de grandes espíritas. Então, ele jovem, o pai dele era professor, ele entrou no liceu, depois foi para um colégio militar. E daí, então, ele seguiu a carreira militar e chegou ao posto de major, inclusive de engenheiro militar. Ele era um homem de muita cultura
Eu considero que ele devia, pelo o que eu tenho lido, um autodidata, porque ele absorveu com a própria doutrina com uma facilidade muito grande. Segundo informações de Divaldo Pereira Franco, ele teria sido um daqueles oradores brilhantes lá na França, com a queda da Bastilha. Era um ardoroso e uma pessoa que empolgava a todos. E no Brasil não ficou por menos. Ele veio para cá, começou pela condição da própria condição de militar, ele viajava muito o Brasil, e por essas viagens, aonde ele chegava, ele praticamente fazia divulgação da doutrina espírita, e para desgosto do clero, era um grande polemista, escrevia nos jornais, rebatia, e realmente, segundo o próprio Divaldo, ele foi um dos maiores oradores espíritas do Brasil. Então, eu tenho um grande respeito a ele, e eu gosto dessas nossas, assim, os comentários, porque também me obriga a ler. Eu vou escolher o tema. Eu não posso chegar, mesmo que eu tenha lido, eu tenho que reler, pegar algumas informações, para não ficar monótono, e, ao mesmo tempo, dar a impressão que a pessoa não se preparou para fazer os comentários. Então, eu agradeço muito, e realmente o Viana de Carvalho, para mim, é um espírito de uma grandeza tal. Ele teve um embate, você tem ideia. Você sabe que Voltaire foi muito combatido ele combatia muita igreja, e, vamos dizer assim, ele, quando desencarnou, veio uma mensagem através de jornal, vamos dizer, um periódico que não era espírita, como se fosse uma psicografia, veja bem, de um padre jesuíta, então, criticando a Viana de Carvalho. Você veja que falta de argumentação. E, no final, ele se dizia que era um rabugento, sabe? Que criticava a Viana de Carvalho e, ao mesmo tempo, criticava a Voltaire, como se ele tivesse arrependido e que deveria permanecer no domínio da Santa Igreja. Então, são essas coisas para que só a doutrina espírita, o passar do tempo, vai nos alertando, e a gente vê, vamos dizer assim, que o progresso chega, querendo ou não, todos nós, amanhã, os meios vai chegar para se esclarecer tudo isso. E o Espiritismo será uma verdade morredora para a humanidade. Silvio, querido, você falando em Viana como grande orador, e todo mundo diz que aquele estilo de oratória de Viana inspirou Divaldo e Raul Teixeira também, né? Aquele mesmo estilo. Mas aí eu lhe pergunto, porque eu fiquei impressionado, Silvio, a relação do Viana de Carvalho espírito com Divaldo é mesmo desde que Divaldo tinha 14 anos de idade, Silvio Mariano. Olha, a informação é dada pelo próprio Divaldo, porque ele disse que apareceu esse espírito, Viana de Carvalho, e mandou que ele fizesse uma leitura do Livro dos Espíritos. Ele disse que já tinha o Livro dos Espíritos, começou lendo. Com 3 ou 4 dias, ele disse, pronto, eu terminei a leitura. Aí ele disse, o que é que eu devo fazer? Ele disse, não, você fez a leitura, você vai estudar. Não é a leitura, você tem que estudar o Livro dos Espíritos. Esse livro, se você viver 100 anos, você vai ter que estudar sempre. Ele vai trazendo uma série de esclarecimentos. E aí, Divaldo, que era obediente e tinha uma ligação já com ele, porque, segundo informações espirituais, quando Divaldo estava desencarnado, amparava Viana de Carvalho. Era como se fosse um espírito guia, o mentor dele nas palestras. Talvez até já adestrando o próprio Divaldo para a continuidade do trabalho. Porque, veja bem,
Nós temos, assim, um número ainda muito pequeno de grandes. Nós temos, assim, pessoas que entendem e estudam a doutrina espírita, mas a oratória é um dom também. Então, você veja, Divaldo é um homem que chega no auditório, aqui, a gente já acompanhou várias vezes aqui em Recife, que muitas vezes gera até aborrecimento. Porque quando vinha para casa dos espíritas de Pernambuco, ficava superlotado, botava uma boca de alto-falante, não tinha muita técnica de botar assim telas para acompanhar, e às vezes a pessoa ficava chateada, mas rapaz, não consegui ver Divaldo. Se há no centro de convenções, a mesma coisa, porque Divaldo, onde chega, todo mundo quer ouvir, espírita, não espírita, ateu, vê a grandeza de como ele coloca os comentários, e pode ver que Divaldo, ele bate normalmente as palestras dele 1 hora, 60 minutos. Porque a gente muitas vezes ainda vê no próprio meio espírita pessoas que não preparam, só para dizer, olha, quando você for convidado para fazer uma palestra, prepare durante uma semana, pegando o tema, agendando. Aí muitas vezes você vê os espíritas, você convida para as casas, uma certa improvisação, não precisa longe, não. Às vezes a palestra é confusa, não dá o encadeamento natural que deveria dar, mas por quê? Porque falta de preparo. Então, Divaldo como assim, é ao concurso, porque ele realmente prestou um relevado. E outra coisa, eu me lembro que, às vezes, uma certa feita, eu não conhecia Raul Teixeira. Aí ele esteve aqui na federação, eu não assisti. Aí eu falei com o senhor Holmes, quem é Raul Teixeira? Aí disse, olha, Raul Teixeira, assim, eu não sei dos dois quem é quem, porque a maneira da apresentação é como se um estivesse copiando o outro. E Raul Teixeira disse que sabia isso, que as pessoas comentavam, que pensavam, você sabe que muitas vezes, como a pessoa na arte tenta copiar, mas Raul Teixeira disse que nunca ele fala daquela maneira, não foi baseado em ver palestra de Divaldo para bater. E são muito amigos. Então, são muito amigos, mas às vezes fica pensando, mas rapaz, Divaldo, na hora que partir, quem é a pessoa que pode substituir? Normalmente, cada um tem uma função. É feito Chico, que não tem substituto. Ali é o concurso. Na oratória aqui no Brasil, eu tenho Divaldo também como o concurso. Eu já vi Divaldo falando, não de Viana de Carvalho, mas de um espírita que chegou a ser embaixador do Brasil na Alemanha e que era espírita, que ele considerava o maior orador espírita do Brasil. Então, se essas coisas, a dinâmica vai ser feita. Se a gente tem preocupação, muito mais preocupado da espiritualidade e dar o desfecho de que o espiritismo torne-se cada vez mais divulgado, mais ouvido, e vamos em frente. Silvio, na época moderna, sem medo de errar, Divaldo Pereira Franco é o maior orador do mundo. Não há igual, não há igual. Meu amigo, mas vamos voltar para Coronel Viana de Carvalho, né? Silvio, tinha muito embate na época com a igreja, né? E o espiritismo. E os espíritas naquela época, muitos eram maçons, né? Eu queria que você trouxesse esse aspecto da vida do Viana com a maçonaria e também seus embates, a perseguição que ele sofria por parte da igreja também. O seguinte, a maçonaria é uma organização dita como secreta mundial, que são os pedreiros livres, que, segundo outras informações, teria surgido no tempo lá de Salomão, a parte inicial. Mas o que acontece? O grande crescimento da maçonaria teve uma grande representatividade. Você sabe que, praticamente, nos Estados Unidos, a maçonaria teve um domínio muito grande no Congresso, nos presidentes americanos e na Suprema Corte Americana. Então, por conta disso,
quando começou a surgir o espiritismo aqui no Brasil e começou a perseguição aos espíritas, aqueles que eram maçons sentiram na carne também essa pressão, que foi o caso de Viana de Carvalho. Numa época, um papa, vamos dizer assim, impôs que nenhum dos qualquer atividade religiosa ligada à igreja, se fosse maçom, tinha que expulsar. E nós sabemos que teve aqui personagens como Frei Caneca e outros. Ocorre que, por conta disso, praticamente aí, como havia perseguição, aqueles perseguidos que eram os espíritas e os maçons se deram muito bem. Então, Viana de Carvalho, vamos dizer assim, servia muitas vezes de pegar ele queria fazer uma palestra, mas não tinha ambiente, porque a igreja tinha uma dominação de tal maneira que ele não deixava fazer nas praças o evento, não deixava fazer em outras organizações culturais da cidade, e tinha que ser feito no tempo maçônico. É algo, vamos dizer assim, que transcende. Inclusive, houve uma confusão muito grande, que foi ter até um bispo aqui de Olinda, chamado Dom Vital, e outro de Belém do Pará, que foram presos a mando do governo na época, porque já tinha uma influência no sistema aqui republicano, e eles não aceitaram isso. Então, o Viana de Carvalho foi um grande maçom. Inclusive, tem um detalhe que eu vou dizer a você. Divaldo disse que ele foi convidado, ele é muito convidado para fazer palestras em loja maçônica. Então, quando ele chegou na loja no sul do Brasil, apareceu Viana de Carvalho para ele e disse: não, eu vou lhe ajudar aqui. Aí o Divaldo fez uma palestra dentro da maçonaria, falando sobre o rito escocês, que às vezes na maçonaria tem uns tipos de rito. Então, o cara dizia assim: mas como é que essa pessoa, Divaldo, que não é maçom, e tem essa cultura dantesca que era Viana de Carvalho, inspirando ele. Inspirava ele. É um negócio, né? Negócio impressionante. Agora, as perseguições, a maior de todas foi, veja bem, você vê que força. Ele estava em Maceió, e o arcebispo, o arcebispo lá de Maceió, foi diretamente lá no Rio de Janeiro, que era a capital da República, fazer uma pressão grande contra Viana de Carvalho para retirar ele da cidade. Aí houve um inquérito presidido por um general, e na hora da coisa o Viana de Carvalho pediu licença. Ele era engenheiro, era um homem culto, pediu licença e o general nem deu licença. Mas, quando ele foi dizer que o espiritismo era uma vinculação a Satanás, aí Viana de Carvalho levanta-se e diz: olha, licença, que o senhor pode entender de estratégias militares, mas de espiritismo o senhor é zero. Ele, segundo Allan Kardec, é a ciência que trata da origem da natureza, do destino dos espíritos e das relações existentes entre o mundo espiritual e o mundo material. Aí, mais na frente, ele diz assim: o espiritismo, veja que profundidade, é o espiritismo a religião de todas as ciências, é a ciência de todas as filosofias, é a filosofia de todas as religiões, porque só o espiritismo pode ajudar a ciência a sair do labirinto em que se encontra por causa do materialismo. Aí, quando ele disse isso, a grandeza e a profundidade abateu o general. O general se deu por... Ele disse: rapaz, não pode. Aí, veja bem, ele não deu punição nenhuma, que era para dar uma punição, porque a onda que fizeram é que onde ele chegava, ele estava importunando os católicos daquela cidade, dos estados onde ele ia. É como se fosse assim, uma pessoa assim, até malfeitor, de tal maneira de que ele disse: não, coitado,
Aí o general disse, olha, você não vai ter punição nenhuma, bem, um homem de bem como ele, e os céus devia estar inspirando ali, naquele momento difícil. Aí ele disse, você vai deixar Maceió e vem para o Paraná, Curitiba. Aí foi que para ele não foi nenhum prejuízo, foi um prêmio. Porque nós sabemos que o movimento lá no Paraná é muito intenso. Então, tudo isso. E tem um detalhe, que ele, na época, ele era exímio tocador de violino. Que o pai dele, além de professor, tudo isso, e músico, ensinou ele ao violino. Ele fez um poema ao violino. E quando Divaldo chegava lá no... Teve uma vez que ele já estava no início ainda dessas viagens mais longas, ele ouviu um violino tocando. Era Viana de Carvalho, que também esteve por lá, e disse a ele, olha, aqui, você... Foi quando revelou a ele que quando ele que Divaldo estava desencarnado, amparava ele. E hoje ele está vinculado a Divaldo no mundo espiritual. É uma figura... A primeira palestra de Divaldo foi em Aracaju. E a de Viana de Carvalho também, parece que foi em Aracaju. Essa sincronia. Ele ficou doente, vinha para o Ceará. Quando ele chegou na costa de Amaralina, que é um bairro lá de Salvador, aí ele faleceu. Com 30 horas do desencarne dele, ele foi recebido por doutor Bezerra. 30 horas depois, ele já estava integrado de saber da realidade que estava no mundo espiritual. Que grandeza, não é? Meu amigo, você citou a Amaralina, conheço muito a Amaralina, viu? Tem um tio meu baiano que mora lá. Silvio, querido, a pergunta derradeira, o querido Coronel Viana de Carvalho foi o idealizador da grande cruzada dos militares espíritas do Brasil, né? 3 órgãos que sempre fez parte, né, Silvio, do Conselho Federativo Nacional, era a ABRAGE, Associação Brasileira dos Jornalistas Espíritas, né? a Cruzada e a AME, né? Mas, Silvio, eu queria que você falasse naquele período do Viana, aqui em Pernambuco, ele foi o comandante da 7ª Região Militar, e quando ele dinamiza aqui em Pernambuco a Cruzada, aqui em Pernambuco, no Recife. Exatamente, ele fundou, que foi ali em Santa Mara, ali próximo do Tacaruna, né? Sendo lá de lá ainda à vista, a Cruzada Militar Espírita. Então, ele era uma pessoa que, quando ele passava, ele, vamos dizer assim, tinha aquele estímulo de criar, vamos dizer assim, centros, agregar pessoas de responsabilidade, porque eu digo a você, meu amigo, um militar, na patente dele, que parece que quando ele acho que já foi promovido a coronel, mas nessa época ele era major, era uma coisa de destaque, rapaz. Porque o Exército sempre, vamos dizer assim, é uma turma intelectualizada. E dizem que teve uma época, que tudo vai mudando com o tempo, que na academia de Agulhas Negras, né, porque para a pessoa ir progredindo, mesmo como engenheiro militar, para coisa e tal, vai crescendo, dizem que lá, na Academia Militar de Agulhas Negras, era exatamente, vamos dizer assim, sempre também difusor muito grande do espiritismo, porque tem Major, Coronel Hollenberg e outros. Porque essa turma, vamos dizer assim, pela condição de militar, não quer dizer com isso que a gente tem que respeitar a Igreja Católica e qualquer outra religião, protestante, qualquer coisa evangélica. O problema maior é nisso, de que a pessoa quer detratar. Cada um aí que sente hoje na pele, vamos dizer assim, e era no tempo áureo que vamos dizer assim, a igreja hoje ainda detém muito, mas caiu bastante. Mas na época era quase como se fosse, você sabe muito bem, que tentaram colocar
vamos dizer assim, Chico Xavier para fora da Fazenda Modelo. Aí mudaram o nome de Chico para dizer que ele não era Chico Francisco Cândido Xavier. Houve uma alteração, porque não é fácil, não. Eu estou lendo uma obra, aqui também, a título de complementação, de nossa amiga Lúcia Loureiro, do Espiritismo, falando do Espiritismo da Bahia para o Brasil. Um livro fantástico, 800 e tantas páginas. Ocorre que eu vim ver aqui um depoimento, um embate que teve Manuel Filomeno de Miranda com uma pessoa que na época era padre jesuíta, que foi Humberto Roder, que eu tenho todo o respeito e gosto da obra. Ele dizendo que, escrachando o espiritismo. No entanto, na obra, depois que ele começou psicografando através de Mileco, ele diz que quem recebeu no mundo espiritual, que ajudou ele, foi André Luiz e Emmanuel. Porque ele tinha valores, eram valores ligados ao Evangelho, entendeu? Ele era um valor ligado assim, ao Evangelho. Então, com isso, né, a gente vê que não é fácil, não é fácil. Mas a gente só pode ver isso, que eu sou fã de Humberto Roder. Mas eu vi um negócio, pode ser uma coisa dessa. Ele teve lá em Jesus no Lar, mas dizendo que era coisa de Satanás, que o Espírito... Mas era não, era um processo do jesuíta que sempre se oferece, sempre diz assim, cuidado com os jesuítas, os espíritos dos jesuítas, porque não são fáceis, não. Eles não têm acordo com o espiritismo, não. Ainda hoje. Silvio, você sabe que eu tenho a obra toda de Pietro Baldi, né? E gosto muito, sempre li muito Humberto Roder, mas aí foi uma surpresa, há 30 e tantos anos atrás, quando eu lhe conheci, que até hoje é a única pessoa das minhas relações já que gosta também de Ubaldi e de Roder. Embora não eram espíritas, já, Silvio, mas eram dois grandes espíritos já, e trouxeram a contribuição, não é? Divulgadores do Evangelho de Jesus, incompreendido, porque aí foi uma fase ele talvez mais jovem. Com o tempo foi amadurecendo, foi vendo aquelas perseguições e foi abrindo horizontes. E a gente tem que ter essa compreensão, porque a gente não vai longe que Pierre, segundo esse Mileco, e dito por Humberto Roder, espírito, ele diz que Pierre de Chardin é a reencarnação de Inácio de Loyola. Olha aí. Está vendo? Olha. Foi ali hoje. Agora você vê, né? Ninguém conversava mais de 3 minutos com Alberto Einstein, né? Que ele não dava conversa a ninguém. O querido Humberto Roder conversou com o professor Einstein durante meia hora, né? Numa tranquilidade, são espíritos maravilhosos. Mas fale, Silvio, complete aí. Alberto Einstein, a gente pensa, ele não era materialista, não. Ele dizia que não podia fazer aquele Deus dos humanos, assim, a coisa. Diz que quando ele chegou aqui no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, tinha lá uma árvore chamada mulata, quase 40 metros. Diz que ele abraçou assim, minha prima. Quer dizer, era um homem sensível. Agora, é aquela história, o entendimento dele, a ciência, a mente dele, é o que a gente está caminhando, quer dizer, é Deus de uma transcendência. Agora, você acha que o próprio Einstein, que era judeu, conhecia a Torá, que isso é uma tradição dos judeus, mas tudo é naquela maneira de pensar. Aí você pega uma pessoa minha fanática, que vem com história, vamos dizer assim, infantis ainda, não pode, né? Não tem condições. Mas é isso. Então, eu vou encerrar exatamente com você comprovando aí que Einstein
não era materialista, com um pensamento imortal, né? O velhinho lá de cima, o velhinho lá em cima não joga dados, né? Professor Alberto Einstein, né? Silvio, querido, um abração, mais uma vez, formidável, gratidão. Hoje a gente aqui aprendemos com Viana de Carvalho, que espírito maravilhoso, né? Um abraço, Silvio. Vamos em frente. Um abraço. Tchau.